Olá, meus queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Valentina Daldegan, trabalho na pós-graduação e sou coordenadora de cursos na área de educação. Hoje nós estamos aqui com uma convidada mais do que especial, é a professora Ana Rita Dessi. Seja bem-vinda. A professora Ana Rita é professora titular na Universidade de Bolonha, no Departamento de Educação. Ela é musicóloga, trabalha com educação musical, com cognição musical. Ela já foi presidente da Sociedade Internacional de Cognição Musical. Então, a gente tem um prazer imenso de te receber aqui. A professora Ana Rita, ela já veio algumas vezes para o Brasil, então ela entende português. A gente vai fazer uma entrevista, eu falo português e ela vai responder em italiano, mas no fim vai dar tudo certo, né? Sim. Então, gostaria que falasse um pouquinho da sua carreira, como foi a sua formação. A minha formação é dupla, seja musicológica, seja pedagógica, além da formação fundamental em música. Fiz estudos de musicologia na Universidade de Bolonha e também o doutorado em musicologia com uma tese de musicologia sistemática, analisando a música de Manuel de Falla e as influências estilísticas de Claude Debussy sobre Manuel de Falla. Portanto, uma análise intertextual. Depois, no meu pós-doutorado, ao invés, fiz um estudo experimental de análise auditiva, isto é, como um ouvinte musicista e não musicista memorizam uma peça musical não tonal, não governada pelas leis tonais. Contemporaneamente, fiz estudos de pedagogia musical e de violino no conservatório e me especializei em educação musical. Assim, entrei em 2000 como pesquisadora na universidade e comecei a ensinar nos cursos de educação e de formação de educadores. Ensinava metodologia da educação musical e ali comecei uma parte muito intensa de pesquisa também sobre educação musical e sobre a formação dos educadores. Os projetos de pesquisa que, por assim dizer, inauguramos junto com o professor Mário Baroni, que foi meu professor, seja no doutorado, seja no pós-doutorado, e que eram pesquisas sobre a interação entre bebês e os adultos durante o momento da troca de fraldas, ou também observações em contextos cotidianos da dimensão musical das crianças de 0 a 4 anos, ou trabalhos de pesquisa sobre a representação social da música tida pelos educadores, isto é, quais são as concepções implícitas deles sobre as músicas, a música como linguagem expressiva ou a música como habilidade técnica, e como essas concepções implícitas influenciam os modos de ensinar dos educadores. E depois um projeto muito grande, financiado pela Comissão Europeia, o projeto Musical Interaction Relying on Reflection, um projeto de 2,5 milhões de euros de financiamento, no qual implementamos uma plataforma para a improvisação e a criatividade musical das crianças. Este projeto Mirror teve um impacto internacional muito forte e envolveu também o Brasil, em particular Curitiba, e pouco faz, foi publicado um volume em português. Então, conversar um pouquinho. Esse volume aqui foi publicado em português, com base nos trabalhos que a Ana Rita começou, que é esse estudo com a plataforma Mirror, que é uma plataforma de interação musical. Interação musical com a criança e o computador. E é baseada, como ela estava dizendo, nos estudos que ela começou, que é a interação bebê com a mãe. É isso que é interessante, né?
Sim, de fato, interessei-me muito por estes sistemas que foram criados não por mim, que não sou uma expert em tecnologia, mas por um então pesquisador do Computer Science Laboratory da Sony em Paris. Quando vi este software que tinha sido pensado para interação musical de adultos, pensei em experimentar essas tecnologias com as crianças. Ele realizava um tipo de interação com um musicista muito semelhante àquela que eu havia observado entre os adultos e as crianças já nos primeiros meses de vida. Uma interação baseada na alternância de turnos, sobre a repetição e a imitação e, portanto, sobre uma improvisação e uma adaptação recíproca entre os participantes. Esta coisa se pode observar também durante a interação com estes sistemas. E isto gerou então o projeto Mirror e assim a concepção desta plataforma, onde além do software de improvisação musical, pensamos também em um software para composição musical, para a criação musical sistemática feita na escrivaninha, por tentativa e erro, e depois uma aplicação deste conceito de interação reflexiva também à criatividade motórica, combinada à criatividade musical. O conceito era fazer a criança experimentar os espaços com sensores onde seus movimentos se traduziam em sons, sons que refletiam a qualidade dos seus movimentos. Assim, para movimentos mais velozes, sons mais velozes, para movimentos mais lentos, sons mais lentos e outras características, movimentos delicados, melodias delicadas, etc. Fizemos um trabalho de pesquisa para a implementação do software numa colaboração. Os participantes que eu coordenava eram 7. Havia participantes tecnológicos que deviam implementar o software e participantes psicopedagógicos que experimentavam o software com as crianças. Produziam uma lista de requisitos, de coisas que estes softwares deviam ter para que pudessem funcionar com as crianças. Os requisitos eram passados aos colegas tecnólogos que deviam aperfeiçoar o software com base nos estudos que havíamos feito com as crianças. Este era um modelo de pesquisa definido à espiral, no qual as contribuições interdisciplinares dos diversos participantes entram em jogo um com o outro de modo a aperfeiçoar a criação do protótipo do software e da plataforma. Depois fizemos experimentações nas escolas com crianças e com os educadores, experimentações mais do tipo didático-pedagógico sobre como utilizar essa plataforma nas escolas elementares, segundo a idade das crianças. Trabalhamos com crianças de 2 a 10 anos em escolas elementares, mas também em escolas de música, como apoio para os professores de instrumento. Uma coisa que creio seja importante dizer é que sempre agradeci e reconheci a atenção que a Comissão Europeia deu a este projeto, financiando-o. É um dos projetos de excelência, também ao interno da Comissão Europeia, é um dos projetos com um dos financiamentos mais altos. Eu fiquei muito contente porque o projeto era dirigido a crianças muito pequenas. A música, que em geral não é uma das disciplinas mais financiadas em nível global. Portanto, a música, a educação musical, não apenas para os grandes concertos, grandes musicistas, e sim para a formação musical. E mais, para a formação musical das crianças, e mesmo daquelas muito pequenas. E assim eu sempre valorizei a atenção que a Comissão Europeia dirigiu a este campo de pesquisa financiando este projeto. Os resultados foram reconhecidos como resultados de excelência pela própria Comissão Europeia e pela comunidade científica,
por isto há publicações, e este volume em português me honra muito, porque é um pouco o resultado de uma colaboração que dura agora mais de 15 anos com colegas brasileiros e com uma das colegas, Valentina Daldegan, e Maurício Dottori e Rosane Cardoso de Araújo, que são os meus pontos de referência aqui no Brasil. E Rosane Cardoso é a tradutora em português do volume. Então, para quem não está muito por dentro, assim, não conhece a parte de cognição musical, a pesquisa da Ana teve muitas outras pesquisas que derivaram dela aqui dentro do Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente tem pesquisas em Portugal, pesquisa na Espanha, então, vários lugares do mundo, continuaram essa pesquisa inicial que a Ana fez. Inclusive agora a gente vai começar, a gente teve uma reunião com a Ana na semana passada, e a Uninter também vai começar a usar a plataforma Mirror num projeto que a gente está usando para música, mas esse projeto, a plataforma pode ser usada também para gestos, para dança. Então vai ser usada numa escola da prefeitura, no projeto piloto, e aí depois a gente vai ver o resultado que vai ter mais para frente, né? Então a gente está muito feliz também de poder contar com a Ana Rita dando esse apoio aqui, junto com a gente aqui na Uninter. Então a gente também fica muito honrado, né? A Ana Rita foi minha orientadora no doutorado, que eu fiz o doutorado na Universidade de Bolonha, e como eu estava dizendo, ela tem toda essa carreira, né, ligada à educação musical, mas ela também tem uma carreira, como ela disse inicialmente, de musicóloga, musicologia. E mais recentemente também como performer, porque ela estudou mandolino. Depois a gente vai falar sobre isso, sobre o mandolino. O que é o mandolino? No Conservatório de Nápoles, né, que foi a formação que ela teve agora mais recente. Porque isso que eu acho bonito, assim, quem é acadêmico e quem é pesquisadora no nível da Ana Rita, continua sempre estudando e aprendendo coisas novas. A Ana Rita já era professora, doutora na Universidade de Bolonha, e ainda assim fez o Conservatório de Nápoles, em Salerno, né, para estudar mais a fundo o mandolino, que é o instrumento que a Ana Rita toca agora. Então, a gente está muito honrado de tê-la aqui com a gente, e eu queria ver se hoje a gente vai falar um pouquinho, então, além de falar desse projeto de educação musical, falar também desse novo projeto que a Ana Rita tem desenvolvido lá na Universidade de Bolonha, que é um projeto de pesquisa sobre o mandolino napolitano antigo. Mas antes disso, que a gente precisa falar um pouquinho, é um assunto um pouco controverso, sobre o que é o mandolino. A gente olha para o instrumento e a gente fala, mas é um bandolim, porque é muito, muito semelhante ao instrumento que a gente tem aqui no Brasil, que é o bandolim. E a Ana Rita, a gente já conversou bastante sobre isso, o Maurício já conversou bastante sobre isso, cada um tem uma opinião diferente. A Ana tem uma opinião sobre o que seria o mandolino e quais as diferenças com relação ao bandolim. Como é isso, Ana? Este é um dilema que poderia tornar-se até mesmo perigoso ao ser discutido. O bandolim brasileiro deriva do mandolino que foi trazido ao Brasil no final do século XVIII, início do XIX. Pertencem à mesma família. Para alguns são o mesmo instrumento. Assim podemos, antes de tudo, indicar quais são as diferenças que, creio, os tornam dois instrumentos distintos. Então, pego o mandolino. Mandolino. Vejam, não é o bandolim, é o mandolino. Un mandolino. Ecco fatto. Allora, io penso Penso que todos os brasileiros podem,
mesmo só olhando este instrumento, compreender qual é a diferença para o bandolim. O fundo do bandolim é plano. O mandolino, de tipo napolitano, que é este aqui, tem, ao contrário, esta casa harmônica em forma de amêndoa, curva. Este tipo de bandolim nasceu na Itália nos anos 40 do século XVIII. Estudos estão sendo feitos ainda para definir exatamente quando e onde, parece que entre Roma e Nápoles. Eu achei interessante que ela disse que o nosso é plano e esse é porque é mandolino, justamente porque é em forma de mândola. Mândola è uma amêndoa. Sì. Então, a caixa dele si parece com uma amêndoa. Esatto. Questa, diciamo, è la differenza. Esta é a diferença mais visível. O encordoamento é o mesmo. São 4 cordas duplas afinadas em quintas. Toca-se com a palheta, seja o bandolim, seja o mandolino. Tem, porém, um som distinto. O som diverso depende da caixa harmônica do instrumento, que amplifica o som de modo diverso. O bandolim tem o braço mais largo, o que permite fazer algumas coisas que com este instrumento são mais difíceis, e também o tipo de material com o qual são feitas as cordas. Estas são as diferenças pelas quais alguns, como eu própria, sustentam que se tratam de 2 instrumentos diversos. Não completamente, ainda que o resultado sonoro seja diferente. Porém, é também legítimo dizer que são o mesmo instrumento, só que chamados mandolino em italiano e bandolim em português. Que seja só uma questão de língua. Cada um que decida. Não há uma lei unívoca neste aspecto. O que é um bandolim e o que seria um mandolino, né? Eles com certeza têm uma raiz comum. Eles vêm do mesmo instrumento. Certo. E qual seria esse instrumento? O bandolim de tipo napolitano é o primeiro. Este que vocês veem foi construído há 2 anos pela casa de luthiers de Nápoles, Anima e Corde. Há uma canção napolitana que é Anima e Core, isto é, alma e coração. Porém, esta casa de luteria é Anima e Corde. Cor é a origem etimológica, seja de core, seja de corde. Tem alguma coisa. Exato, sim. Este bandolim foi construído sobre a base de alguns modelos de mandolino do início do século XX, da família Vinaccia, que é uma família napolitana de luthiers, aos quais se atribui a origem deste instrumento, que deriva dos anos 40 do século XVIII, portanto, aproximadamente 3 séculos atrás. Aquele dos 700, porém, era um bandolim um pouco menor. É no século XIX que se torna mais robusto para ter um som mais de concerto público em salas maiores. O bandolim do setecentesco era um bandolim mais pequeno. Em que sentido nasce no século XVIII? No sentido que antes havia o bandolim barroco, que era menor, tinha sempre a caixa em forma de mândola. A afinação, porém, era em quartas como o alaúde, e, portanto, era um instrumento de concepção mais polifônica. Era tocado, sobretudo, com os dedos, enquanto este aqui se toca com a palheta, e tinha o topo da caixa harmônica completamente plano, enquanto o novo bandolim inclinará a caixa harmônica e alongará as cordas amarrando-as aqui, enquanto no bandolim barroco as cordas se amarravam no cavalete.
estas características fundamentais. Além disso, no bandolim barroco, as cordas eram de tripa, e ao invés, no bandolim de tipo napolitano, que foi inventado na metade do século XVIII, algumas cordas eram tomadas as cordas do cravo, e outras eram criadas com uma composição metálica particular, que ainda vem sendo pesquisada para que se compreenda como eram feitas estas cordas originais. Em Bolonha, queremos fazer ainda uma pesquisa sobre este assunto. Sobretudo o bandolim de tipo napolitano nasce na metade do século XVIII, entre Nápoles e Roma, e se difundirá por toda a Europa, tornando-se o símbolo do estilo galante da segunda metade do século. Portanto, não é um instrumento barroco, e sim pré-clássico, e torna-se um instrumento predileto, seja das classes populares, e portanto tocado na tradição oral, mas também na tradição culta, no sentido que há compositores que escrevem para o bandolim. Há manuscritos muito importantes de composições para bandolim que estão difusos por toda a Europa, porque os próprios bandolinistas italianos, que giravam pelo mundo e tocavam nas cortes, davam aula aos príncipes e aos aristocratas, difundiam os manuscritos de música. Nasceram os primeiros métodos de bandolim. Daí nasce a tradição de estudo deste instrumento, que sofrerá variações até os nossos dias. Desculpe-me, talvez eu tenha me alongado um pouco. Agora, nós vamos querer ouvir o som do bandolino. Ok. Você escolheu para a gente uma canção? Sim. Este é um dos manuscritos para bandolim que deriva dos anos 60 do século XVIII. O compositor é Giovanni Battista Gervasio, um bandolinista napolitano virtuoso que publicou em Paris um dos primeiros métodos para bandolim. Eram métodos dedicados aos representantes aristocráticos que se diletavam no estudo deste instrumento e que tocariam em situações familiares ou entre amigos ou em conversações musicais. Este manuscrito se encontra na biblioteca da Universidade de Uppsala, na Suécia, o que poderia parecer estranho e de fato é. E este manuscrito se encontra ali porque Lefebvre, que era um sueco de origem huguenota, de pai muito rico, que possui uma forja a Gimo, próximo de Uppsala, em seu tour europeu, então ia de modo a fazer o giro da Europa, também por interesses industriais, econômicos, para ver um pouco as descobertas, como ia a Revolução Industrial na Europa, e ao girar participavam de concertos, iam aos teatros, eram hospedados pela nobreza do lugar. E, portanto, era usual comprar, adquirir essas páginas manuscritas que se vendiam na saída dos teatros musicais. Então não havia CDs, havia copistas que copiavam as áreas mais famosas, as peças mais famosas e as vendiam. Era mesmo um mercado florescente, assim essas cópias musicais eram compradas como souvenirs. O Sr. Lefebvre levou cerca de 350 souvenirs a Uppsala de manuscritos de ópera e de música instrumental italiana, entre os quais estes para bandolim. A gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai para o intervalo, vocês ficaram todos curiosos para ouvir o mandolino e nós ouviremos essa peça logo após nosso intervalo.
Este era um largo pizzicato de uma sonata para mandolino e baixo de Giovanni Battista Gervasio. Lindo, lindo mesmo. Obrigada. Então, estamos para quem não pegou o comecinho do programa, nós estamos aqui com a professora Ana Rita Dessi, que é professora titular na Universidade de Bolonha. Eu estou muito feliz de estar aqui com ela, também porque nós temos aqui na Uninter o nosso curso, né, de pós-graduação em cognição musical, e hoje aqui nós temos a professora Rita Dessi, que é uma das pessoas mais importantes no mundo na cognição musical. Sem falsa modéstia, né? Então, e a gente já estava conversando um pouco, a gente já conversou sobre algumas coisas, sobre o projeto Mirror, que é um projeto que ela desenvolveu já há 20 anos, vem desenvolvendo esse projeto. Começou há 20 anos. A ideia inicial foi 2003? Tem razão. A ideia inicial 2003. Isso, e aí depois foi desenvolvendo, né? O projeto europeu é de 2010, 2013, mais tarde, porém a ideia inicial é de 2002, 2003. Então, e a professora Ana Rita também, ela trabalha no Departamento de Educação na Universidade de Bolonha com formação de professores, né? Então, são os professores generalistas, né? Os professores que fazem a pedagogia, né? O curso eles chamam Ciência Pedagógica, né? na Universidade de Bolonha, e a parte de formação musical para esses professores, quem trabalha lá é a professora Ana Rita. Como é esse trabalho com os alunos que são os alunos que são professores, mas generalistas, e quem tem que trabalhar com música? Como é que é o seu trabalho com eles lá? Não é fácil, porque a formação musical fundamental deles é muito ausente. Quer dizer, não são musicistas, não têm uma formação, uma educação musical formal. Por isto, se trata, em primeiro lugar, de refletir sobre quais são os objetivos de uma educação musical na escola pré-primária e fundamental e também na creche, no maternal. Porque temos também cursos para os educadores de maternal. De que tem necessidade as crianças na escola fundamental do ponto de vista musical? E o que podem fazer os educadores? Quais competências os educadores generalistas devem possuir para poder fazer educação musical na escola fundamental? Assim, começamos em 1999, quando nasceu este curso de graduação específico para os educadores nas escolas para crianças da pré-escola e da escola primária. E, portanto, hoje na Itália, para ensinar na pré-escola e na escola primária, sobretudo, é obrigatório este título, esta graduação, que é um curso de estudos de 5 anos. Não é requisito a graduação em pedagogia, mas a graduação em Ciências da Formação Primária, que forma os educadores da escola primária e da pré-escola. Na Itália, o educador generalista tem também o papel de promover a educação musical das crianças. Mas tem algumas escolas que vão ter professores especialistas em música, mas a maioria ou não tem isso. Então, o sistema escolar italiano prevê que o educador generalista ensine também educação musical. Nos programas do Ministério para a pré-escola e para a escola primária, há mesmo áreas dedicadas à música, à educação musical. Estes objetivos envolvem a audição, a produção musical, a criatividade musical, seja com instrumentos, com objetos, seja a audição do ambiente sonoro, a audição do repertório, o tocar juntos a música de conjunto. Portanto, há objetivos bastante delineados nos programas ministeriais e os estudantes de ciências da formação primária devem aprender a fazer tais atividades com as crianças.
Não se trata de uma formação exaustiva. Não deve aprender a fazer tudo. Não é possível. Porém, cada um deles, com base em suas próprias aptidões, pode construir-se, pode desenvolver, pode formar-se para realizar atividades musicais na escola. Então, para fazê-lo, são necessárias competências musicais fundamentais, que, no entanto, não são as competências, por exemplo, de um pianista ou de um violonista, ou de um bandolinista. Porém, um educador que deve ensinar educação musical às crianças deve ter feito experiências de música em conjunto, de improvisação, de escuta. Conhecer, pois, alguns elementos fundamentais da linguagem musical. O que se entende por ritmo, o que se entende por pulsação, o que é uma melodia. Sobretudo, uma competência importante dos educadores, para este tipo de educador, é conhecer a criança musical. Isto é, conhecer a musicalidade da criança. Isto significa conhecer a literatura científica sobre o desenvolvimento musical da criança já desde a fase pré-natal. Como se desenvolve o ouvido, o que se percebe o feto na fase pré-natal, como desde os primeiros dias de vida a criança já comunica através dos sons, antes ainda de falar. Antes ainda da linguagem verbal, a criança compreende qual é o estado emocional da mãe, por exemplo. Ou compreende a partir do tom da voz da mãe, pois aquela voz ele já escutou desde o 5º mês da gravidez e desde o 7º mês já memorizou estes sons. Portanto, há um aspecto da musicalidade que não significa ler o pentagrama ou entoar um intervalo, mas é um conceito mais amplo que emergiu nos estudos mais recentes também das neurociências, dos cientistas que se ocupam da origem da comunicação humana. O fato que haja aspectos musicais na comunicação, dados de fato por uma espécie de ritmo que se estabelece entre os que tomam parte de uma entonação, de uma intensidade. Por exemplo, o psicólogo, o psicoterapeuta Daniel Stern, que cunhou o conceito de sintonização afetiva, affect attunement, observando a interação entre mãe e bebê, que é o momento em que ocorre uma espécie de equilíbrio, de harmonia, devidos ao fato que o bebê e a mãe condividem a mesma temporalidade, o mesmo ritmo, a mesma intensidade da ação, do olhar, da voz e a mesma forma. Estes são todos conceitos musicais: ritmo, forma e intensidade. Portanto, eis a musicalidade da comunicação. Então é importante que os educadores saibam estas coisas. É importante que os educadores se façam um trabalho de reflexão sobre o que é a música. Porque se a música é o pentagrama, então poderia ser importante ensinar o pentagrama. Mas se a musicalidade comunicativa é um modo de estarmos juntos, de comunicar, se a música é também o jogo musical da criança que inventa sons, que inventa monólogos musicais, então na educação musical é preciso inserir também estes aspectos. O que é importante para a formação deles é entender o que é a música. Né? E muito mais do que só, como a gente tem às vezes aqui no Brasil, esse problema também. Não é só você ter várias atividades para passar para os professores, sem eles terem esse conhecimento anterior, né, do que é a música, né, do que é o que é o conhecimento musical verdadeiro e como as crianças se desenvolvem, especialmente quando você vai trabalhar com crianças, né?
Aliás, a gente tem que falar desse manual também aqui, que é uma outra publicação da professora Ana Rita. Eu escrevi um capítulo, fui responsável por um dos capítulos. Então, aqui, esse livro é usado na Universidade de Bolonha com essas pessoas que estão estudando educação, formação, né, para a educação musical. E o que a gente tem aqui nesse livro? No manual. O que eles vão aprender a partir desse manual aqui, as pessoas que estudam lá. Então, todos esses conceitos anteriores e mais algumas outras abordagens de música. O que oferece o manual? O manual recolhe um pouco a experiência que amadurecemos nestes 20 anos na formação dos educadores. Por isto, há uma parte mais teórica sobre o perfil profissional e as competências do educador, sobre o que necessitamos para escutar música, um capítulo escrito pelo professor Baroni, um capítulo sobre a musicalidade humana, escrito pelo professor Amberti, um capítulo sobre o desenvolvimento da psicologia musical da criança, escrito por mim e por Ionela Tafuri, e um capítulo sobre as metodologias didáticas, sobre como ensinar música, como organizar um projeto, capítulo que se realiza por meio da segunda parte do livro, onde estão descritos laboratórios práticos, as atividades musicais que fazemos para a formação destes estudantes. Entre eles, o capítulo de Valentina Daldegan e Maurício Dottore sobre as canções de roda brasileiras. Isso. Então, os professores vão ter toda essa formação inicial, né, que é mais teórica, mas a parte prática também é importante, porque afinal o fazer musical junto com as crianças é muito importante. Absolutamente. Se eles não têm essa experiência, em italiano eles chamam laboratório musical, né? Então é uma experiência que eles vão ter dessas atividades para depois poderem também trabalhar com as crianças, né, em diversas idades. Né? Exato. Então, isso é uma parte bastante importante também. Olha, está chegando ao fim o nosso programa. Puxa vida, passou muito rápido. Sim. Então, eu queria fazer propaganda também aqui esse trabalho que a professora Ana Rita tem com o mandolino. A gente já falou sobre o mandolino napolitano. Resultou em esses 2 CDs, né, que foram gravados junto com uma associação lá de Salerno e de Nápoles. De Nápoles, sim. De Nápoles, sim. Foi produzido no âmbito do projeto O Mandolino a Nápoles no século XVIII, porque quando recomecei a tocar o bandolim, eu sonava o bandolim quando era criança com meu pai, depois estudei o violino e mais tarde retornei ao bandolim. Assim conheci o maestro Squilanti, que é um dos experts em nível internacional da interpretação do repertório setecentesco do bandolim. Descobri este repertório, me apaixonei e, como disse a Valentina, me inscrevi no conservatório e me diplomei no conservatório. Mas, sobretudo, como musicóloga, junto com o maestro Squilanti, organizamos um projeto de pesquisa sobre o mandolino setecentesco, porque é pouco conhecido. É muito mais conhecido o mandolino novecentesco. E há ainda muito para pesquisar. Temos de ir mesmo aos arquivos, às fontes, trabalhar seja sobre o repertório, seja sobre a compreensão de onde se formavam os bandolinistas naquele período. Nos conservatórios napolitanos parece que não, porque não existem pistas nos arquivos. Onde estudavam? Porque eram convidados em toda a Europa, nas cortes, esses bandolinistas napolitanos. E, portanto, aprofundar a pesquisa neste setor, e um dos âmbitos do projeto é o de uma interpretação filológica, mas não estreitamente filológica. Digamos, uma interpretação que se põe o problema de como eram tocadas estas músicas. Então, fundamos um conjunto de bandolins históricos, dirigido pelo maestro Mauro Squilanti, e
temos trabalhando também para uma produção discográfica deste repertório, e aquilo que Valentina mostrava antes eram os primeiros CDs. Estamos interpretando, estamos produzindo a gravação de todos os manuscritos da coleção Gimmo, desta coleção de música para mandolino que há na Suécia. Então vocês viram que tudo que a professora Ana Rita põe a mão, ela transforma em pesquisa. Então nós temos a pesquisa, né, todas essas pesquisas diversas, né? A gente tem a pesquisa na área de cognição musical, na área de musicologia, agora, né, na área do mandolino. Então foi uma honra muito grande para a gente ter aqui a presença da professora Ana Rita Dessi, como eu disse, uma referência mundial na cognição musical, e a gente vai terminar tocando junto, né, que é o que músico gosta de fazer, que é tocar. Então nós vamos tocar Pode apresentar o que a gente vai tocar. Sim. Uma pequena área. Muito conosciuta, muito conhecida na Itália, que se chama Quando nascete Ninno. Quando nascete Ninno, que é uma melodia natalina do século XVII, napolitana, de origem oral, digamos, da tradição popular da Campania. Então, com vocês, Quando nascete un ninno. Un ninno. Un ninno.